que era o papel da escola propagar a educação eugênica. Isso está em Constituição. Não, eu entendo. Então, tipo, Não, tipo, eu tô falando que esse é um dos elementos da escola. Não é o fator que regeu toda a instituição escolar. É que, por sorte, a escola brasileira sempre foi uma porcaria. Naquela época, ninguém até hoje, nada, né? Cara? Eu odeio a escola. Os caras falam que a gente, igual você tá falando, ensina comunismo na escola, não ensina nem matemática. Mas aí, o que acontece? A gente deve cobrar o Estado. O Estado, ele tem comprometimento, ele investiu, após a abolição, ele investiu no mínimo 60, 70 anos. Não, 80 anos. De um plano que queria abertamente excluir negros da sociedade. Então, você tem um documento da década de 50 falando, vou trazer italianos para São Paulo para clarear a raça. Então, você pega, tipo, nessas bibliotecas digitais, entra nos jornais da década de 30, 40, você vê saúde da raça, higiene da raça, defesa da raça. Isso tudo que instituições e o Estado fizeram junto. A dívida histórica deve recair sobre essas pessoas. Então, e se essas pessoas já morreram? Esse Estado deve cair sobre essa instituição. Esse é o problema. É que, sabe, eu entendo e eu concordo com você pra caralho que tem uma dívida histórica e que... o problema é de quem é essa dívida, tá ligado? Estado, essa dívida, cara, mas é que o Estado, mano... É que o Estado é uma... O Estado que trabalhou 80 anos pra te eliminar não vai poder, durante 80 anos, te dar alguns benefícios? É que, tipo, o problema é o Estado dizer quem que ganha o benefício e quem não ganha. Esse pra mim é tipo... Mas eles disseram isso durante 80 anos. Mas eles estavam errados. E a gente vai errar do outro lado, tá ligado? Não, a gente vai corrigir os erros. Não vai, a gente vai errar do outro lado, tá ligado? Essa é a parada que eu sinto. Tipo, você não corrige o erro fudendo o branco de agora, tá ligado? Não, mas quem tá falando de fuder o branco? Mas você vai fuder o branco de agora porque se você usar a máquina estatal com uma lente racial... Aquele dinheiro que entrou ali, tá ligado? Não é pra ser usado numa lógica racial, é pra ser usado numa lógica humana de todo mundo igual, por exemplo, segundo o Sebrae... Criar uma lei que identifica uma raça e dá um benefício pra ela, eu acho que pode ser positivo a curto prazo, mas a longo prazo muito maléfico, tá ligado? Mas é só a curto prazo, porque... Mas não é só a curto prazo, porque por a partir do momento que você coloca no Estado, o Estado vai agobrar aquilo, vai crescer aquilo que o Estado faz. Por exemplo, o Sebrae identificou que a maior parte dos microempresários brasileiros são negros. Legal. Então, isso é uma parte que não tem acesso ao crédito. Então, não estou falando aqui para você criar uma lei que vai tirar dinheiro, crédito de pessoas brancas e distribuir. Eu não estou falando, não é uma coisa... Mas seria legal uma lei que desse crédito a todos os pobres, sim, não só os pobres negros, tá ligado? Sim, esse também. É o meu ponto. Não, nesse caso do Sebrae, e talvez a raça possa não fazer sentido, mas isso é uma hipótese. Uhum. Tá? Então, eu não estou falando que o Estado deve compensar, deve tirar de um lado e colocar no outro, mas criar condições, já que o Estado criou condições e ele deu subsídio, a primeira lei de cotas foi para dar terra para imigrantes europeus. Que, tipo, eles até falavam assim, ó, pega essa terra, produz nela, quando começar a dar dinheiro, você me paga. E essas foram as condições. Então, será que o Estado não pode agora, de repente, olhar a estatística? Eu não quero nem tipo, que cobre o passado. Cobrar o passado é ridículo. Não. Até porque as pessoas que fizeram aquilo morreram. Isso, então, cobrar o passado é não ridículo. Não mas... coloque no filho os pecados dos pais, né? Então, mas você pode pegar a estatística de hoje. Pega hoje uma estatística, quem as pessoas negras estão ganhando uma mulher negra chega a ganhar 6 vezes menos. Entende isso, quais são as características ou quais são os problemas que estão fazendo ela ter essa realidade, e aí você trabalha nisso com algum subsídio. Então, ou, esse é o problema. É que na hora que você trabalhar essa parada usando a máquina estatal, se você tiver uma lógica que não seja universal... Pra mim vai causar corrupções Mas isso cria supremacia. O Fernando Henrique Cardoso tem uma frase que é tratar os desiguais de maneira igual reforça a desigualdade. E isso porque, assim, você não pode, tipo, chegar, por exemplo... Mas é que o Estado não consegue tratar todo mundo igual, de verdade. E como todo mundo merece dentro da percepção de cada um. Tipo, sabe? Na verdade, acho que a gente tem que generalizar no sentido, tipo, as políticas estatais, elas têm que ser universais. Tá ligado? Mas elas não podem... universalização. O SUS é universal. Então, o SUS é universal. Mas, então, por exemplo, o SUS, ele responde a uma necessidade universal de saúde. Agora, mas não existe uma necessidade universal econômica também? Tipo, o cara branco pobre, ele é fudido igual o branco, o negro. Talvez não igual, mas ele é fudido também, tá ligado? Sim, mas é isso que eu tô falando. Políticas para pessoas negras não excluem políticas para pessoas brancas. Então, na verdade, exclui um pouco, não cara. Exclui. Sabe por que exclui? Porque você tem um orçamento fixo da União,
tá ligado? E esse dinheiro, ele é um limitante que ele só aumenta se você cobrar mais imposto. Então, se você tem dentro desse orçamento programas com lógicas raciais, você está impedindo que programas com lógicas universais tenham esse orçamento. Então, você tá fazendo uma escolha. E aí você faz o quê? A manutenção da supremacia branca, da superioridade branca. Não, porque, tipo, se você for pensar, se a lógica é universal direcionada aos pobres, por exemplo, a maioria da população pobre é negra. Mas, então exemplo, você pode ter uma política de lógica universal que atende majoritariamente os negros. Mas é importante que a lógica, primeiramente, seja universal. Saca só, quando eu entrei na universidade, eu fui cotista. E 3% das pessoas negras estavam na universidade. 3% dos universitários eram negros. Essa estatística não é uma estatística sobre um problema social. Essa é uma estatística sobre um problema racial. Então, se você chega com um tratamento econômico, só vou dar bolsas para pessoas pobres. Pode ser que depois de alguns anos você ainda continue com as mesmas 3% de pessoas negras.